Pessoal, na aula passada, a gente falou sobre o projeto de filtro prensa, né? E falou que o projeto de filtro prensa, como qualquer outro filtro, é a partir de um filtro piloto, né? Então a gente pegou um problema, tirou dados do filtro piloto, não foi isso? Tiramos resistência do meio filtrante, resistividade da torta, as características desse filtro, né? As condições de filtração. E a partir desses dados do piloto, a gente projetou o industrial para operar nas mesmas condições operacionais, a mesma queda de pressão, porque nós falamos que isso tem que ser mantido, né? A condição da queda de pressão garante a resistividade da torta, desde que seja a mesma suspensão. E se você está usando o mesmo meio filtrante, você está preservando a equação fundamental nas duas situações. Aí tem a relação de scale-up, né? Que é volume de filtrado sobre volume da torta do piloto é igual ao do industrial. A partir da relação de scale-up e das características geométricas do filtro, prensa, nós chegamos em 3 equações, né, de projeto. E para isso, nós desprezamos a resistência do meio filtrante na equação fundamental. Por que nós desprezamos a resistência do meio filtrante na equação fundamental? Porque nós falamos que o filtro prensa é um filtro de torta espessa, torta de espessura grossa, e esse ρVC aqui da equação fundamental é a massa da torta. Se a torta é espessa, isso aqui é grande. Se isso aqui, se ρVC é grande, esse número aqui vai ser de ordem de grandeza diferente desse número aqui. Portanto, a soma dos dois dá o próprio esse aqui, que você pode então desprezar o RM. Isso matematicamente. Fisicamente é como se uma torta espessa, quem filtra a maioria da torta é a própria torta, né? E o filtrante só é responsável pelo início da filtração. Ok. E aí, então, chegamos nessas 3 equações, né, para a situação onde eu não tenho lavagem. Por isso que na produção de filtrado, que seria o volume de filtrado sobre a soma dos tempos, não aparece na soma dos tempos aqui a lavagem, porque eu não preciso lavar, né? Esse foi o exemplo da aula passada. Então a gente viu que a gente estipula uma espessura a partir de informações do fabricante, a partir da espessura do filtro industrial, a gente tendo os dados do piloto, acha o tempo de filtração. Com o tempo de filtração e o TD estipulado, a gente acha o volume de filtrado. Com a espessura e o volume de filtrado e todos os dados do piloto, a gente acha a área requerida para filtração. Isso para quando eu não preciso de lavar a torta. Vamos fazer um exemplo hoje onde eu preciso de lavar a torta. Então é o mesmo problema anterior, a mesma situação, para quê? Para a gente aproveitar os próprios dados do piloto que a gente tem. Só que admitindo que agora você vai lavar a torta, você resolveu lavar a torta. Para a gente ver como é que ficaria o projeto quando eu preciso lavar a torta. E mais, eu quero lavar a torta numa lavagem completa, com placas de 3 botões. E a gente viu também na aula passada que a lavagem completa, inclusive eu pedi até para você provar isso em casa, usando placa de 3 botões, aquela placa de lavagem, é igual a 1/4 do DVDT no final da filtração. Mostrei isso na aula passada e pedi para vocês provarem em casa. Sabendo que vazão de lavagem é o volume de lavagem sobre o tempo de lavagem. E o DVDT do final da filtração eu posso tirar da equação fundamental da filtração. Ok. Então, olha, o que eu vou precisar? Eu vou precisar dessas equações aqui. Quais que vão ser as mesmas no projeto? Essa aqui é a mesma, que só dependeu da equação fundamental e da geometria do filtro. Preservado. Essa aqui vai ser diferente, porque aqui vai ter que aparecer o tempo de lavagem. Então eu vou ter que ter uma quarta equação, que na ordem seria a segunda, para prever o tempo de lavagem, para poder incluir o tempo de lavagem aqui e eu chegar aonde eu quero, que é calcular depois a área de filtração, que essa equação também vai ser mantida, porque ela só dependeu da geometria do filtro e da equação fundamental. Então eu preciso de ter uma equação para previsão do tempo de lavagem para esse
tipo de lavagem específica aqui, que é a lavagem completa, que vale essa relação. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou tentar deduzir uma expressão para o tempo de lavagem, tendo essa relação e tendo a equação fundamental. Beleza, então, se eu quero uma expressão para o tempo de lavagem, eu vou explicitar ele aqui. Ó. Tempo de lavagem vai ser igual a 4 vezes o volume de lavagem vezes dt sobre dv. Esse dt sobre dv vem da equação fundamental. E eu posso, como eu fiz antes, de novo, desprezar a resistência do meio filtrante, desprezar o Rm. Por que eu posso desprezar? De novo, porque a torta é espessa. Essa massa aqui é grande. Isso ficam de ordem de grandezas diferentes. Então, desprezando... Olha, isso só vale para o filtro prensa. A gente vai ver outro filtro na aula de hoje, onde isso não é válido mais. Então, temos a equação fundamental integrada. Desprezando o Rm, eu chego nisso. Na aula passada, eu chamei esse parâmetro aqui de B, um parâmetro que ele não muda para o piloto e para o filtro industrial, né? Resistividade da torta, as propriedades do fluido, Mi e Rho, a concentração de alimentação e a condição operacional, ΔP. Então, B é constante, né? Então, eu cheguei numa relação, isso aqui nós vimos na aula passada, entre o tempo de filtração, esse B que é constante, e a relação volume de filtrado por área de filtrante ao quadrado. Legal. Mas no tempo de lavagem não tem o T, tem o dt sobre dv. Então eu vou voltar para a equação fundamental da forma não integrada. Esse 2 aqui vai sumir, que ele veio da integração, né? Tá ela aqui, ó. Equação fundamental na forma da derivada, dt sobre dv. Mas, de novo, eu posso desprezar o Rm. Lembro que B é isso aqui, ó, vou manter ele. Então vai aparecer um 2 aqui, né? Porque, para cancelar com esse 2 aqui, porque ele não aparece aqui na derivada, porque ele veio só da integral. Então, dt sobre dv seria 2b. Né? Quem que seria 2b? Olha só, é isso aqui vezes 2. O 2 some, é mi alfa rho c sobre ΔP. Ó, mi alfa rho c sobre ΔP. Esse é o b. Esse é o 2b. Né? O que sobrou? V sobre A ao quadrado. Lembrando que B é constante, do piloto para o industrial. Legal. Então, vou substituir dt sobre dv, que é isso aqui, aqui na equação do tempo de lavagem. Beleza. E vou multiplicar ainda e dividir por V2, volume de filtrado do industrial. Então, ó, 4VL vezes dt sobre dv. dt sobre dv é isso aqui. Multipliquei por V2 e dividi por V2. Por que eu fiz isso? Para aparecer o V sobre A ao quadrado aqui, ó. Então, aqui tinha só um V2, ficou V2 ao quadrado, já tinha um A ao quadrado. Se eu multipliquei por V2, dividi por V2. Olha só, por que eu fiz isso? Porque isso aqui, ó, B, V sobre A ao quadrado, é o próprio tempo de filtração. Portanto, tempo de filtração do industrial, né, o T2. Isso aqui é o T2. Então, olha, se isso aqui é o T2, quem que ficou TL? 8 VL sobre V2 vezes T2, ó. 8 VL sobre V2 vezes T2, que é isso aqui. Ok. Então, achei a relação entre tempo de lavagem e o tempo de filtração. Olha que legal. Mas eu dei para vocês no enunciado, ó, que o volume de água de lavagem deve ser o dobro do volume da torta. Geralmente, em lavagem, você faz isso, né? Vou lavar... quando eu falo volume de água de lavagem, o dobro do volume da torta, é como se eu estivesse passando o dobro de quantidade de água que o volume precisa para ser lavado. É como se eu estivesse lavando 2 vezes, né? Em termos proporcionais, né? Então, a lavagem é sempre com essa relação, quantidade de água em relação à quantidade de torta. Então, eu tenho essa relação, ó, volume de lavagem sobre volume da torta. Vou chamar essa relação de beta, que no nosso exemplo foi 2. No outro exemplo pode ser um valor diferente. Beleza. Então,
Para esse beta aparecer aqui, eu tenho que dividir pelo volume da torta, e se eu vou dividir pelo volume da torta para ficar a mesma expressão, eu vou multiplicar pelo volume da torta, ou seja, multiplicar e dividir pelo volume da torta. Aí vai ficar o VL sobre o volume da torta, que é o beta, e vai sobrar o volume da torta sobre o volume de filtrado. Então ficou 8 beta, que é isso aqui, sobrou o volume da torta sobre o volume de filtrado, do industrial vezes o tempo do industrial. Legal. Então, olha só, eu tenho uma relação no tempo de lavagem, o tempo de filtração, e observa que isso aqui é o inverso da relação de scale-up, né? Relação de scale-up é volume filtrado sobre o volume da torta. Esse aqui é o volume da torta sobre o volume de filtrado. E a relação de scale-up diz que o volume da torta sobre o volume de filtrado de 2 é igual ao volume da torta sobre o volume de filtrado de 1. Né? É a própria relação de scale-up. Então, isso aqui eu tenho, porque é de 1. Se isso aqui eu tenho, olha só, olha como que é interessante essa expressão do tempo de lavagem que eu obtive. Ó. Eu vou colocar ela na sequência. A primeira equação é igual à anterior, é essa aqui, que nós já deduzimos antes, eu não vou repetir. A segunda vai ser o próprio tempo de lavagem. Vai ser ele aqui, esse que a gente acabou de deduzir aqui. A terceira vai ser o volume de filtrado, que é a produção vezes o tempo total. Agora, no tempo total, aparece o tempo de lavagem que não tinha antes. E a quarta vai ser a expressão da área, que é a mesma. Então, como é que é a sequência agora do projeto? Ó, de novo, eu tenho todos os uns, né? Tudo que é um eu tenho. Com os dados do fabricante, eu estipulo uma espessura. Com a espessura estipulada, eu acho o tempo de filtração. Com o tempo de filtração que eu achei, como isso aqui é a relação de scale-up, eu tenho ela de 1. O beta eu tenho. Então, achei o tempo de lavagem. Com o tempo de lavagem e o tempo de filtração que eu achei, o TD que foi estipulado e a produção que é requerida, no nosso caso é 10.000 litros por hora, o mesmo exercício anterior, então a mesma produção requerida. Quanto que é? 10.000 litros por hora. A mesma produção, só vou mudar agora que eu vou precisar lavar, antes eu não precisava. Então, achei o volume de filtrado. Com o volume de filtrado que eu achei, a espessura que eu estipulei e todos os dados de 1 que eu tenho, eu acho a área de filtração. E aí eu vou no catálogo e projeto o filtro conforme eu fiz na aula passada. Tá bom? Então vamos lá. Tem as 4 equações aqui, tem os dados do piloto. Eu vou pegar, então, as espessuras que tem no catálogo. Quais são as espessuras que tem no catálogo? Partir do piloto, né? O piloto é 1,25 polegadas. Então, a partir do piloto, eu tenho essas espessuras comerciais aqui. Ó. Não vou mandar fazer um filtro sob encomenda, fica caro. Eu vou usar o filtro que existe. Vamos lembrar aqui, ó, eu dei isso na aula passada. Ó, tá aqui, ó. As espessuras que o filtro tem, ó, a partir do piloto, que é essa aqui, ó, 1,25, é 1,25, 1,5, 1,34, 2 e 3. Então, peguei essas espessuras. Para cada espessura dessa, de 1, desculpa. Para cada espessura dessa, de 1, eu acho o tempo de filtração. O primeiro é exatamente o do piloto, porque a espessura é igual a do piloto, que é 17,2 minutos. O segundo vai variando, porque a espessura vai variando, e vai variando de acordo com o quadrado da razão das espessuras. Então, isso vem da equação 1. Da equação 2, eu acho o tempo de lavagem. Olha, o T2 eu calculei anteriormente. O VT sobre V é o mesmo VT sobre V de 1, que eu tenho aqui. Ó. O beta é 2. Volume de lavagem, o dobro do volume da torta. Foi isso que eu pedi no enunciado. Então, eu acho o tempo de lavagem para cada espessura. De 3, como eu já achei o tempo de filtração de 1, o tempo de lavagem de 2, o TD é 20 minutos e a produção é 10.000 litros por hora, eu acho o V2. Com o E2 que eu estipulei aqui, que são esses aqui. E o V2 respectivo que eu calculei, que são esses aqui, eu acho todos os A2. Pergunto, por que eu marquei a amarela como a melhor opção? Baseado no que a gente viu na aula passada. Quem pode me responder? Porque você só vai precisar fazer o processo uma vez? Por hora, no caso?
Não entendi. Não entendi a sua Porque o explicação. volume Você pode... dele é acima de 10.000, né? Ele deu acima de 10.000 volume. E é o que você precisava antes, né? De novo, o Rafael. É Rafael que ele está respondendo? Isso. Rafael, a produção é 10.000 litros por hora, não só esse aqui, em todos. Sabe qual a produção Todo. desse aqui? 10.000 por hora. 10.000 por hora. Desse aqui? Todos são 10.000. Então 10.000 por hora não vai diferenciar, não foi por isso que eu escolhi esse aqui, porque todos têm 10.000 por hora. Todos vão produzir 10.000 litros de filtrado em 1 hora. Mas esse, no caso, você só vai precisar fazer o processo uma vez, né? Mas esse ciclo se repete. Na segunda hora vai ter outro 10.000, na terceira hora vai ter outro 10.000. O filtro é continuamente operado. Eu não vou produzir só 10.000. Eu vou produzir 10.000 em 1 hora, mas o filtro vai ficar operando lá o turno inteiro. Uhum. Você Certo, escolheu Rafael? esse aí por conta do tempo, Marquinhos. Só um pouquinho, só para o Rafael entender. Entendeu, Rafael? Tá. Isso não é um critério? Concorda Sim, comigo? O ciclo, em um concordo. ciclo ele produziu 10.633, mas depois ele vai produzir outros 10.633. Depois, no final das contas, ele está produzindo 10.000 litros por hora durante o dia. Certo? Em cada Certo. hora. Então, essa não é um critério. Quem foi o segundo que estava falando aí? Pode falar agora. Fui eu, Marquinhos. Você escolheu esse aí por conta do Eu quem? tempo. Eu não estou vendo você porque eu estou com Aurélio. a... Fala, Aurélio. Não, relaxa. É o Aurélio. Por conta do tempo. Por causa do Qual o tempo tempo? de operar. O tempo do operário ter que limpar, fazer a Tá bom. limpeza. Tempo de... É, Isso. igual aí a Esse é o gente tá critério vendo. mesmo. O tempo de limpeza, É, desmantelamento e montagem é o mesmo do programa anterior, que o projeto é o mesmo. Quanto que é? 20. 20 minutos. Então, 20 Uhum. minutos é o tempo que ele vai desmontar, limpar e montar de novo, certo? Isso. Lembra que o filtro nunca opera sozinho. Enquanto um está desmontando, limpando e montando, o outro está operando. Tem no mínimo 2 Isso. filtros prensas, né? Sim. Tá bom. Nessa opção aqui, quanto tempo vai gastar para filtrar? 24. Hein? Pois é, 0,8. 24 minutos, 24,8. Isso. Uhum. Aí eu parei de filtrar. Eu vou desmontar ele? Depois que eu paro de filtrar, eu vou desmontar ele? Eu tô te perguntando. Você tem que colocar o outro para filtrar antes, no Não, caso, não. né? Não. O outro tá filtrando lá. A outra já tá filtrando. Não, vamos pensar num filtro. Uhum. Esquece o outro Tá. por enquanto. Pensa nesse. Depois a gente vai pro outro. Uhum. Acabei de filtrar. Eu vou desmontar ele? Sim, você tem que desmontar ele para poder Não. tirar. Acabei de filtrar, eu vou lavar. Ah, é verdade, tem que fazer a lavagem. Eu lavo primeiro antes de desmontar. Eu não Isso. desmonto para depois lavar. Ele está Sim, sim. montado, filtrei, parei de filtrar, vou lavar. Uhum. Então, Aurélio, eu vou filtrar e lavar antes de desmontar. Qual a soma disso aqui? É 43,8. 43,8. Que dá o Que dá mais do 200%. que 2 vezes o Isso. tempo de desmantelamento, limpeza e montagem. Ou seja, o operador vai desmontar, limpar e montar, esperar o mesmo tempo para fazer de novo. Ou seja, eu Sim, consigo fazer isso com a mesma equipe, né? É o mesmo critério que eu isso. usei antes, só que agora é a soma dos dois tempos, não apenas mais o tempo. E outra Isso. coisa, que o aumento de área aqui, que é outro fator importante, de novo, lá na indústria você vai ter tudo isso em planilha de custo. Aqui, como a gente não tem custo, eu estou usando o nosso bom senso, né? Estou fazendo Uhum. vocês pensarem como engenheiro que vocês serão. Já estão em formação para. Olha só, o aumento de área aqui foi de 5%. Então, o aumento de custo de investimento não é tão significativo assim, né? E você tem uma condição operacional aqui favorável. Então, por isso que eu achei essa opção a melhor. Sim, sim, Essa aqui já concordo. teria uma área um pouco maior, já seria um investimento um pouco maior e tem uma folga aqui exagerada, que eu não preciso de tanto em tempo. Beleza. Ficou claro, gente, a explicação? Por que eu marquei esse de amarelo? Com os dados que a gente tem até aqui em mão? Alguém tem Sim. dúvida? Ninguém tem dúvida? Então posso avançar, né? Então escolhi essa minha área requerida, 291 pés quadrados. Agora vamos especificar o filtro. Aqui, o catálogo do filtro está aqui, ó. Vamos lá, vamos botar ele aqui de novo.
291 pés quadrados está aqui, né, nesse intervalo, entre 150 e 450, portanto, um filtro de 30 polegadas me atende. E está aqui também, ó, entre 250 e 700. Portanto, um filtro de dimensão de 36 por 36 também me atende. Qual é a opção mais interessante? A mais barata. Os dois me atendem. Então, o que lá na prática que eu vou fazer? Vou levantar, fazer as contas de quantas placas e quadros eu preciso com essa dimensão, de quantos eu preciso com essa dimensão, vou cotar e ver qual que é o filtro mais barato. Esse que eu vou adquirir. Vamos partir do pressuposto que o mais barato é o de dimensão menor, já que a gente não tem custo aqui. Então, vou escolher esse aqui, só para a gente poder avançar no projeto. Eu vou escolher o de 30 polegadas, filtro de 30 por 30. Beleza, um filtro de 30 por 30 tem qual área filtrante por quadro? Se for de metal, 10,5. Se for de madeira, 7,3. Já expliquei por que na aula passada essa diferença. Quem não veio na aula passada, assiste a gravação. Claro que eu vou escolher de metal, mais resistente, mais durável, né? E minha suspensão não tem problema nenhum de operar com metal. Então, vou escolher esse aqui, ó, 10,5 filtro de metal. Então, 10,5 é o quê? A área filtrante por quadro. É o 2Azinho. É a área das duas faces filtrantes de um quadro. Beleza? Então, vamos lá. Ó, escolhi o de 30, quadro de 30 por 30. Quadro de 30 por 30 vai ter uma área filtrante de 10,5 por quadro. Eu preciso de 291 no total. Então, 291 pés quadrados dividido por 10,5, que tem um em um quadro, eu precisaria de 27,71 quadros. Se não existe, eu vou arredondar, 28 quadros. Beleza. Então, 28 quadros me atende a área que eu preciso. Tá bom. Quantas placas de um botão e quantas placas de 3 botões? Vamos lembrar da montagem, da lavagem completa? Vou botar ela aqui de novo. Ó, lavagem completa é essa aqui, ó. Entre dois quadros tem sempre uma placa de 3 botões. Então a sequência é sempre essa: placa de um botão, quadro, placa de 3 botões, quadro, placa de um botão, quadro, placa de 3 botões, quadro, placa de um botão. Então, para cada quadro, eu tenho número de placas, é o número de quadros sobre 2 mais 1, placa de um botão. Olha só, nesse aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 quadros e tenho 1, 2, 3 placas de um botão. E número de placa de lavagem é número de quadros sobre 2, porque entre dois quadros eu sempre tenho uma placa de lavagem, placa de 3 botões. Então, número de placas de um botão, número sobre 2, número de quadros sobre 2 mais 1, número de placas de lavagem, 3 botões de lavagem, número de quadros sobre 2. Então, vamos lá para o nosso problema. A gente tinha 28 quadros. Então, 28 sobre 2, 14 mais 1, 15. Eu preciso de 15 placas de um botão. 28 sobre 2, 14. E eu preciso de 14 placas de 3 botões. Então, o meu filtro vai ser o seguinte. Qual é o meu filtro final? Meu filtro final vai ser um filtro de 28 quadros, 30 por 30 a dimensão desses quadros, de espessura 1,5 polegadas, tendo ainda 14 placas de um botão e 15 placas de um botão e 14 placas de 3 botões, colocados naquela ordem. Esse filtro faz o serviço que eu preciso. Tranquilo, pessoal? Ficou claro? Alguém tem dúvida? Para casa, para vocês brincarem, eu deduzia que a expressão por tempo de lavagem, que é essa aqui, para lavagem completa. Mas eu falei de um outro tipo de lavagem, a lavagem simples. Na lavagem simples, a vazão de lavagem é o próprio DVDT no final da filtração, não é um quarto mais. Como é que ficaria o tempo de lavagem para lavagem simples, para essa lavagem aqui, ó? Caso vocês pensarem, talvez até fazer esse problema se fosse para lavagem simples. Ó, lavagem simples, a vazão de lavagem é o próprio DVDT. Na lavagem completa é um quarto do DVDT. Isso vai mudar a expressão para o tempo de lavagem. Como é que seria a nova expressão para o tempo de lavagem para lavagem simples? Como é que seria esse filtro
se em vez de lavagem completa, eu fizesse uma lavagem simples. Tenta fazer em casa, brinca com isso. Faz esse exercício considerando a lavagem simples, uma forma de vocês estudarem na prova. Tranquilo? Dúvidas? Sem dúvida? Então vamos ver o segundo filtro industrial. Esses dois que eu estou dando para vocês, o filtro prensa e o filtro rotativo, a vácuo, que a gente vai ver hoje, são os mais comuns, os mais usuais da indústria. Existem outros? Existem. Mas o raciocínio que a gente vai usar nos dois serve para você projetar qualquer um. Ou seja, usar a equação fundamental e as características geométricas e operacionais do filtro. É assim que é projetado todo filtro. Equação fundamental, características geométricas do filtro e dados de um filtro piloto. Todo projeto de um filtro industrial é a partir de dados de um filtro piloto. Então, com essas informações, você pode projetar filtro de qualquer geometria. O filtro que a gente vai ver agora, o tambor rotativo, ele é o detentor da tecnologia, é uma empresa que chama Dor Oliver. Na verdade, ela foi a junção de duas empresas, a Dor com a Oliver, que virou a Dor Oliver. Uma empresa americana antiga, do início do século XX. A patente do filtro rotativo é de um engenheiro chamado Edwin Oliver, por isso o nome Oliver, né? Ele que montou a empresa, patenteou o equipamento e montou a empresa. A Dor Oliver Corporation é de 1910. O uso desse filtro no Brasil, aqui nos Estados Unidos, já nessa época já começou a ser usado. Virou, assim que foi patenteado, né, se mostrou um filtro muito interessante. Em algumas situações, melhor do que o prensa, que era o filtro usado até então. Por ser um filtro que você não precisa da operação intermitente. Você não precisa fazer aquele negócio de desmontar, limpar e montar de novo. Ele é um filtro contínuo. Então, a operação dele é contínua. Então, isso fez com que houvesse um boom no uso dele nos Estados Unidos, assim que ele foi patenteado. E no Brasil começou em 1927, a primeira indústria brasileira. Na época, a indústria brasileira era bem precária ainda, né? Nesses anos 20 aqui, foi a indústria de açúcar e álcool, né, que já existia naquela época, que passou a usar o filtro rotativo também. Como o próprio nome diz, é um filtro em tambor, é um filtro rotacionado, é um filtro rotativo e é um filtro a vácuo. Como é que a gente junta todas essas características num filtro só? Então vamos lá. Ele é um filtro em tambor. Esse tambor é inserido dentro de um tanque de suspensão. Você está vendo o tanque de suspensão aqui, ó. Esse aqui é um filtro tambor rotativo numa indústria mineral. Esse aqui é o tanquezão. Tá vendo? Aqui é o tanque onde o tambor está inserido. Aqui dentro desse tanque tem uma suspensão. E tem no fundo do tanque um agitador que vai fazer com que essa suspensão fique numa concentração mais ou menos constante. Vai ficar agitado para não sedimentar o sólido. Esse filtro é inserido dentro desse tanque. Todo, não, parte dele. Você pode ver que parte dele está externo ao tanque aqui, ó. E parte dele aqui está afundado. Ó. Aqui é a metade do tambor, ó. Você está vendo a metade de cima e a outra metade de baixo. Esse tambor, ele é todo revestido na superfície dele, cilíndrica dele, ele é revestido com um meio filtrante, com o tecido filtrante. E esse tambor, internamente nele, é feito vácuo. E aqui dentro é oco. Tem tubulações e canaletas para levar o líquido que passa pelo meio filtrante, entra dentro do tambor e vai para esses tubos. Então, ele é revestido com meio filtrante, ele gira, e ao girar em contato com a suspensão, como é feito vácuo,
o vácuo vai sugar a suspensão. Sugou a suspensão, ele vai bater aonde? De cara na superfície do tambor. Quem está na superfície cilíndrica do tambor? O meio filtrante, que não vai deixar o sólido passar, vai reter o sólido. Quem vai passar para dentro do tambor? O líquido, o filtrado, que vai entrar dentro do tambor e vai para onde? Para as canaletas. Das canaletas vai para onde? Para os tubos. Dos tubos vai para onde? Para um recipiente onde está sendo feito o vácuo, onde você vai coletar o líquido, ou seja, o filtrado. Só que ele gira. Ele gira, quando ele chega nessa situação aqui, ó, você pode ver que aqui o meio filtrante está aqui embaixo, aqui em cima tem a torta. A torta vai ter que ser retirada. Então aqui, ó, eu tenho uma faca que vai até a superfície do tambor que retira essa torta. E você vê que antes de chegar na faca, ela já está mais desgrudada. Você viu que aqui já até caiu, né? Como é que isso acontece? Vamos tentar entender isso melhor através de um desenho esquemático. Antes do desenho esquemático, aqui eu mostrei um filtro novinho, né? Antes de começar a funcionar, tá vendo? Aqui você vê cinzinha é o meio filtrante, aqui a faca para raspar a torta, aqui o sistema de controle. Beleza, olha. E aqui já um filtro funcionando, ó. A torta sendo retirada, o tambor. Aqui está o tanque da suspensão, ó. Tanque da suspensão. Agora vamos ver um desenho esquemático para a gente ver como é que esse filtro opera. Olha. Aqui nós temos uma vista que dá para entender direitinho a operação. Vamos lá. Aqui é o tanque onde tem a suspensão, ó. Aqui tem um agitador que faz com que essa suspensão fique homogênea. E aqui eu tenho um tambor. Esse tambor gira. Gira nesse sentido aqui, ó. Sentido, nesse exemplo aqui, por exemplo, ele está girando no sentido horário. Ó. Beleza. Setinha para dentro. O que significa essa setinha para dentro? É feito vácuo internamente nesse tambor. Esse tambor, toda a superfície dele é revestida com meio filtrante. Para quê? Para o sólido não passar para dentro do tambor, só o líquido. O sólido ficar retido na superfície do tambor. À medida que o tambor vai girando, ó, vai formando a torta, tá vendo? Ó? Tá formando a torta. Só que essa torta, diferente da do filtro prensa, é uma torta fininha, ela é de 6 milímetros de espessura na condição de projeto. Uma torta bem pequenininha. Não é uma torta espessa como o filtro prensa. Então eu não vou poder lá no projeto desprezar a resistência do meio filtrante como eu fiz no filtro prensa. Olha, ele está girando. Vácuo para dentro, ó. Vácuo para dentro. Veja que eu marquei essa seção aqui, ó. Tá vendo? Essa seção que eu marquei corresponde a quê? Corresponde à seção do tambor que está em contato com a suspensão. Ou seja, a seção do tambor que está efetivamente filtrando. Então, olha, só essa parte do tambor aqui que está filtrando. Ó. Tá vendo? Essa parte marcada aqui, ó. Que está em contato com a suspensão. Legal. Vamos pegar um gominho e vou mandar com ele, ó. Vou pegar esse gominho aqui, ó. Vou marcar um gominho aqui e vou andar com ele, ó. Setinha para dentro. Começou a filtrar. Veio para cá, ó. Andou mais um pouquinho. Setinha para dentro. Começou a filtrar, a torta está se formando. Andou mais um pouquinho. Está girando, né? Ele é um tambor rotativo. Setinha para dentro. Formou mais um pouquinho de torta. Setinha para dentro. Está filtrando, mais torta. Setinha para dentro. Vácuo. Está filtrando, mais torta. Beleza. Chegou aqui, olha, saiu do tanque. Saiu do tanque, parou de filtrar. Porque não tem mais suspensão aqui. Continua tendo setinha para dentro. Ou seja, continua fazendo vácuo. Para que serve? Por que eu continuo fazendo vácuo nesse gomo aqui, ó? Esse gomo que a gente está vendo aqui, ó. Para, né, as águas mães que estão lá nos poros da torta, oclusas nos poros da torta, vai sendo sugada para dentro, né?
E aí, olha, se eu precisar lavar, nem sempre eu preciso, mas se eu precisar lavar, eu posso botar um chuveirinho aqui em cima, ó. Então esses gominhos aqui, ó, veja que setinha para dentro, continua sendo feito vácuo. O líquido de lavagem vai entrar e eu vou lavar a torta. Andei mais um pouquinho, ó, não tem mais lavagem, setinha para dentro. Eu estou secando a torta, né? Esse líquido de lavagem vai entrar para dentro. E agora, andei mais um gominho, olha, a setinha inverteu o sinal. Não é mais vácuo. A setinha é para fora, não é para dentro do tambor. Se é para fora, é um ar comprimido. Por que eu, em vez de injetar vácuo aqui nesse gominho, eu estou injetando ar comprimido? Para descolar a torta. Para que quando o tambor chegar na faca, cujo objetivo é retirar a torta já está mais solta. Então, olha só, aqui chegou na faca, a torta sai, aqui eu tenho um recipiente para coleta do sólido, da torta. Continuo fazendo ar comprimido para limpar os poros aqui, né, do meio filtrante. E volta o ciclo todo de novo. O tambor entra de novo no tanque, setinha para dentro, e tudo isso se repete continuamente. Eu dei uma volta, um ciclo completo, para você ver o que está acontecendo. Você percebe na imagem aqui, né? Por que essa torta está descolada aqui, ó? Porque tem ar comprimido aqui, né? Retirando, já descolando a torta para quando chegar na faca ficar mais solta. Eu falei muita coisa. Vocês entenderam o que eu falei, a minha explicação de como é que funciona esse filtro, tambor rotativo a vácuo? Eu estou perguntando. Ficou claro? Ficou. Alguém não Marquinhos, entendeu? eu só tive uma dúvida. Como que Sim. funciona esse sistema de ar aí, né, de vácuo, para mudar com a rotação? Uhum. Ou seja, como é que, né, o mesmo gominho aqui, né, esse gominho aqui, né, ele está aqui, está comprimido, né, Rafael? Ele entrou aqui, já tem vácuo nele, né? A mesma Isso. seção, né? Como é que faz essa troca, esse câmbio, né, de vácuo a comprimido, né? A função em cada gomo do tambor, não é isso que você perguntou? Essa foi a dúvida? Isso mesmo. Uhum. Vamos explicar. Vou explicar isso para o Rafael e para vocês, mas o resto ficou entendido? Como é que ele funciona, o ciclo, as etapas? Ficou claro, gente? Hein? Me dá um feedback aí. Posso avançar? Pode sim. Ok. Então, Rafael, ó, essa imagem é boa porque a gente vê o filtro por dentro, em corte. Antes de ver o filtro por dentro em corte, só vou fazer um parêntese aqui. Você vê que a retirada da torta, né, nesse filtro aqui é uma faca. Olha, nesse filtro aqui é uma faca. E nesse aqui é uma faca. Essa outra figura que eu mostrei para vocês já não é uma faca. É diferente. Só para mostrar para vocês os dois sistemas de retirada de torta, antes de voltar a responder a sua pergunta. Você percebe que aqui, olha, esse aqui é um filtro diferente, ele é mais sofisticado, mais caro, mas é bem bacaninha. É assim, então, no tambor, na superfície todo do tambor tem o meio filtrante, né? O tecido filtrante. Em cima desse tecido filtrante, eu vou colocar um feixe de fios de aço, bem pertinho um do outro. Fica na superfície do meio filtrante, em cima do meio filtrante. Portanto, a torta vai ficar em cima desse feixe de fios. Quando eu chegar aqui na região de descarga da torta, esse feixe de fios, olha, sai do tambor. Tá vendo? Através de um rolo de descarga. Que faz ele fazer isso. Ele sai do tambor e arrasta quem junto com ele? Quem que ele está arrastando? A torta. A torta. Aí, olha, ele volta depois pro tambor, tá vendo? Ó, e o ciclo se repete. É interessante esse sistema porque, né, a faca ela tem que ficar bem rente ao meio filtrante, né, para não deixar a torta embora. E aí, com o tempo, né, essa operação sendo feita continuamente, né, em longos períodos,
acaba ferindo um pouco o meio filtrante, né? Esse sistema aqui preserva mais, né, o meio filtrante, concorda? É um filtro mais caro, mas mais bacana. Vou voltar aqui a essa figura só então para mostrar isso para vocês. Então, isso aqui são os tipos de mecanismo de descarga da torta. A lâmina raspadora, chamada de faca, né? E os fios de descarga. São os dois tipos de forma de descarga da torta. Então, vamos lá, vamos voltar para como é que ele funciona por dentro, para a gente entender. Olha, aqui está o tambor. Você veja que dentro do tambor tem um feixe de tubos. E aqui, olha, tem canaletas que vai direcionar o líquido para esses tubos. E esses tubos vão girando dentro do tambor junto com o tambor. Então, olha só, vamos pegar um tubo aqui, ó. Vamos pegar esse tubo aqui, ó. Esse tubo está aqui. Quando o tambor gira, ele vai para cá. Quando o tambor gira de novo, ele vai para cá. Girou de novo, 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 vai para cá. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Então ele vai rodando junto com o tambor. Certo? E vai coletando o que está na região onde ele estiver. Certo? Então vamos imaginar. Ele está aqui, ó. Ele está aqui para baixo. Ele está em contato com quem? Com essa superfície do tambor aqui. Essa superfície do tambor está fazendo o quê? Está filtrando, não está? Então, o que está entrando dentro desse tubo aqui? Eu estou perguntando. Se está filtrando, o que está entrando? O fluido. Como é que a gente chama esse fluido que está entrando? Filtrado. Certo? Certo? Beleza. Então, vamos lá. Ele está ligado a uma posição. Vamos imaginar que essa posição aqui, ó. Todos os tubos internos são móveis junto com o tambor. Só que essa catraca externa aqui, ela é fixa. Tá vendo? Tem um sistema de rolamento aqui. Quem gira é a catraca interna e todo o tambor. Essa aqui é fixa. E essa sendo fixa, aqui está fixamente ligado a um sistema de vácuo ou ar comprimido. No caso aqui é vácuo. Aqui também é vácuo. Aqui também é vácuo. Aqui também é vácuo. Aqui, que não está dando para ver porque o corte não deixou, é ar comprimido. Então aqui, ó, é vácuo e vai para o recipiente de coleta de filtrado. Aqui é vácuo e vai para o recipiente de coleta de filtrado. Aqui, olha, se eu estiver lavando, está associado a essa região aqui de cima, é vácuo, mas não vai mais para o recipiente de coleta de filtrado, vai mais para o recipiente de coleta de líquido de lavagem, se for diferente. Então, olha só, aqui está ligado a bomba de vácuo ou ar comprimido, dependendo da posição. Está ligado a reservatórios diferentes, dependendo da posição. Essa catraca é fixa. A de dentro é móvel. Então, vamos acompanhar um goma aqui, um tubo aqui. Esse tubo que está aqui, ligado a essa posição fixa aqui, ó, está sendo feito vácuo e dentro dele está entrando filtrado. Ele veio para cá, continuou sendo feito vácuo, está aqui, ainda em contato com a suspensão, e continuou coletando filtrado. Ele veio para cá, ó, ele já saiu do tanque, não tá entrando mais filtrado. Vamos supor que não está em contato mais com a suspensão, mas ainda tem o filtrado ocluso nos poros da torta. Vai ainda continuar coletando pouquinho, vazão pequenininha, mas vai continuar coletando o filtrado. Ele chegou aqui, ó, vamos supor que aqui eu estou lavando. Ele chegou nessa posição aqui, então aqui continua sendo feito vácuo, mas vai para essa posição. O tubo está nessa posição aqui, ligado a esse ponto aqui. E agora ele está coletando o líquido de lavagem, que vai para o recipiente líquido de lavagem. Ele girou, chegou aqui agora está ligado a essa posição que não está dando para ver aqui, mas tem um ar comprimido injetando nele. Então, em vez de estar entrando alguma coisa dele, está saindo ar comprimido para descolar a torta. Ficou claro, Rafael? Você que ficou na dúvida? Sim, ficou assim. Ok, então assim que funciona esse bicho. Olha, ele é bacana, sofisticado e bem mais caro que o outro. Muito mais caro. Quanto custa? Só para curiosidade. Depende, não pode falar um preço de um filtro. Filtro você tem ele de vários tamanhos, né? Mas
São filtros muito mais caros que o prensa. Você tem filtro de tudo quanto é tamanho, né? São filtros grandes. E são bem mais caros. Bem mais caros. Mas tem o custo operacional dele também é bem menor, né? Porque o operador só vai ficar olhando ele funcionar, né? Ele não tem nenhuma ação efetiva, né, no processo de filtração. Não é um processo intermitente. E outra coisa que eu falei que ele é rotativo, tá vendo? Ele gira, mas gira com a velocidade muito baixa. Se você for fazer uma visita a uma indústria que tem um filtro rotativo, muitas têm, viu? Por exemplo, aqui na Cargill você tem filtro rotativo. Se você for nas indústrias minerais aqui da região de Araxá e de Uberaba, todas elas têm filtro rotativo. Você vai ver o bichinho girar numa velocidade tão lenta que você põe a mão assim em cima dele, você vai acompanhando com a mão. Devagarzinho, ele vai girando devagarzinho. Ou seja, é uma rotação bem baixa, menor do que um RPM. Mas como ele é grande, ele tem uma produção bem grande. Então vamos relacionar, fazer a mesma coisa que a gente fez antes. O que a gente fez antes? A gente pegou a equação fundamental, relacionamos com as características geométricas do filtro e vimos como é que poderia ser o projeto. Foi assim que a gente fez para o filtro prensa. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o filtro rotativo. Equação fundamental, características geométricas, condições operacionais, como é que é feito o projeto. Sempre lembrando que projeto de filtro é sempre baseado em piloto. Mas você tem que ter uma equação de projeto, uma relação de scale-up, para você sair do piloto e chegar no industrial. Vamos ver isso aqui agora. Vamos chamar E, não, o número de rotações, o RPM do filtro. Como eu te falei, esse número é muito baixo. Vamos chamar de I a fração do filtro que está submersa. Lembra? O que é fração submersa? Olha. O que seria o I aqui? Ó? Essa aqui é a fração do filtro que está submersa. O que seria o I? Esse ângulo aqui, θ, dividido por 360, que é o ângulo total. Ou seja, é só uma fração do tambor que está submersa. Essa fração eu vou chamar de I. Se N é o número de rotações por tempo, 1 sobre N é o tempo de uma rotação. De um ciclo. Lembra que o ciclo tem tudo, né? Ele filtra, ele seca, ele lava, ele seca, ele descarrega. E se 1 sobre N é o tempo de um ciclo, qual é o tempo efetivo de filtração? Qual a fração desse ciclo que está filtrando? Também é I. Então, I vezes 1 sobre N é o tempo de filtração, ou seja, I sobre N. Tudo bem até aqui, gente? Então, o tempo de filtração que eu vou usar lá na equação fundamental, ligado às características operacionais do filtro tambor rotativo a vácuo, é I sobre N. É o tempo de filtração dentro desse ciclo completo. O ciclo completo é 1 sobre N. O tempo de filtração desse 1 sobre N, quanto efetivamente ele está filtrando, é I sobre N. A produção de filtrado é o volume de filtrado obtido no ciclo completo. Mesma coisa que a gente fez antes. Lembra? A produção era, antes lá no filtro prensa, era volume de filtrado sobre tempo de filtração, tempo de desmantelamento e tempo de lavagem. Aqui também. A soma de todos os tempos. A soma de todos os tempos é o tempo de um ciclo, é 1 sobre N. Então, a produção de filtrado é volume de filtrado dividido pelo tempo do ciclo. Tempo total, 1 sobre N. Ou, produção de filtrado é V vezes N. V, volume de filtrado, N, o RPM, o número de rotações por tempo. Portanto, o volume de filtrado é a produção de filtrado dividido por N. Então, vamos pegar a equação fundamental da filtração integrada. E vamos substituir aqui, ó, já com as características operacionais do filtro rotativo. Esse T aqui
É o tempo de filtração, não é o tempo total, é o tempo efetivo de filtração. Então, quanto que ele vale? I sobre N. Então, esse aqui é I sobre N. Esse V aqui é Q sobre N. Então, vamos lá. T é I sobre N, V é Q sobre N, V é Q sobre N, esse N corta com esse N, o V vira Q sobre N, eu tenho aqui uma expressão da equação fundamental já com as características do filtro rotativo. Igual eu falei para vocês, a equação fundamental você vai sempre adaptar ela às características do filtro que você está projetando. Então, se eu explicitar aqui, eu tenho uma relação para previsão da produção de filtrado. Função de quê? Das condições operacionais, né? ΔP, N, do tamanho do filtro, das propriedades do que eu estou filtrando, alfa, do meio filtrante que eu estou usando. E veja que agora eu não posso mais, como eu fiz antes, desprezar esse RN. Por quê? Porque no filtro tensa, a torta era grossa, era espessa. No filtro rotativo, a torta é fininha. Não posso mais desprezar RN. Isso aqui, que é a massa da torta, não é grande mais. Isso aqui não vai ficar em ordem de grandeza diferente disso aqui. Pode ficar na mesma ordem de grandeza, de tal sorte que você não pode mais desprezar o RN. Beleza. Como é que é feito o projeto de um filtro rotativo a vácuo? Como qualquer filtro. Equação fundamental, dados de filtro piloto. O que pode ser um filtro piloto? Pode ser um filtro rotativo pequenininho. A gente tinha um aqui no laboratório, tinha uma prática antiga de LEC 1, nem sei se ela existe mais. Eu acho que não. Que era um filtro rotativo pequenininho. Mas sabe como é que é feito em empresa de projeto? É mais simples que um filtro rotativo pequenininho. É uma seção, é um elemento de volume do filtro grandão. É como se você estivesse pegando aqui no filtro um pedacinho dele. Um elemento de volume dele. E a partir desse elemento de volumezinho dele, você manter o que precisa ser mantido. O que precisa ser mantido? Bom, para a torta ter as mesmas propriedades, a queda de pressão no filtro com esse elemento de volume tem que ser a mesma da queda de pressão no industrial. A mesma condição operacional. Por quê? Porque eu sei que a resistividade média da torta depende da queda de pressão. Então, eu vou usar mesmo ΔP, eu vou usar a mesma suspensão com a mesma concentração, eu vou usar a mesma temperatura para o fluido ter as mesmas propriedades. Beleza? E como é que é esse elemento de volume? É chamado filtro folha. Aqui, olha. Aqui é um exemplo de um filtro folha. O que pode ser um filtro folha? Pode ser um... Lembra lá de laboratório de química, aqueles filtros de Buchner? Pode ser um filtro folha, um filtro de Buchner. Pode ser um chuveirinho da sua casa invertido. Você pega um chuveirinho e põe na superfície dele um meio filtrante, como você vai fazer no filtro de Buchner também, né? O mesmo meio filtrante que você vai usar no filtro industrial, você vai botar no filtro de Buchner. Você inverte o chuveiro ou o Buchner, põe aqui num recipiente onde eu tenho a minha suspensão, na mesma concentração que eu vou usar na minha indústria, usando o mesmo vácuo, filtro a vácuo, né? Mas tem um ΔP, né? A diferença entre o vácuo fornecido e a pressão atmosférica, né? ΔP. Tem que ser o mesmo. E aí você vai colocar o seu chuveirinho, o seu Buchner, nesse recipiente que tem a sua suspensão na mesma concentração, fazendo o mesmo vácuo. Então, para você saber qual vácuo que é, você tem que ter um vacômetro. O vacômetro é um manômetro que mede vácuo, né? Então, você faz vácuo na linha. Então, você vai colocar o filtro invertido aqui, a seção, o gomo, né, do filtro grande aqui. Vai sugar o filtrado, porque está sendo feito vácuo. Esse filtrado vai para o recipiente de coleta do filtrado, por exemplo, um Erlenmeyerzinho. Né? E aqui vai ter a bombinha de vácuo, né? Ligado nessa mangueirinha aqui vai ter a bombinha de vácuo, que está sendo feito vácuo. E aqui você está medindo o vácuo que está fazendo.
E aí você mede o tempo de filtração para se obter uma torta de 6 milímetros de espessura, que é a espessura da torta do filtro industrial. Quanto tempo você leva para obter a torta? Então, isso aqui é de vidro, você está vendo, você marca, faz uma marquinha, chegou nos 6 milímetros, você para de filtrar. Parou de filtrar, você mede o volume que você obteve no filtrado. Então, você mediu o tempo de filtração e o volume de filtrado. Você vai precisar de lavar? Lava. Você vai esperar um tempinho para secar? Espera. E marcam outros tempos, como seria um tempo de descarga, por exemplo, de tirar essa torta daí. Então, você está aqui reproduzindo o ciclo completo, nas mesmas condições operacionais, mesmo ΔP, mesma concentração, num gominho do filtro grande. Eu confesso para vocês que quando eu fui apresentado ao filtro folha, eu fiquei desconfortável. Quando o meu professor que me deu essa matéria na faculdade, foi o professor Giulio Massarani, que eu já falei algumas vezes dele para vocês, quando ele me falou isso a primeira vez, eu falei assim, truco, isso não vai funcionar. Aí, o próprio professor Massarani me arrumou um estágio. Eu fui trabalhar numa empresa de projetos, no meu estágio, quando eu estava na graduação. E sabe qual foi um dos primeiros trabalhos que eu tive nessa empresa de projeto? Projetar um filtro rotativo. Aquele que eu tinha trucado quando eu fiz a disciplina. E adivinha o que meu chefe falou? Projeta o filtro rotativo usando o filtro folha. Tive que fazer. Era assim que era feito, assim que mandava o figurino, eu fui fazer. E não é que funciona, cara. É muito legal. Funciona mesmo. Então, o meu ceticismo caiu por terra quando eu fui fazer isso na prática. Mas eu te confesso que eu fiquei achando que os erros iam ser muito grandes no projeto. Que o mais certo seria fazer um filtro pequeno, rotativo. Mas, enfim, como é que a empresa de projeto faz? Desse jeito. E como é que é a relação de scale-up, então? Uma vez preservada a equação fundamental, como é que você preserva a equação fundamental? Você vai usar a mesma concentração, o mesmo ΔP, portanto, você tem o mesmo alfa, a mesma resistividade da torta. Você vai usar o mesmo meio filtrante, portanto, você tem o mesmo RM, piloto industrial, folha, filtro grande na indústria. Isso mantido, a equação fundamental preservada, qual é a relação de scale-up? O que se mantém? A produção de filtrado por área de filtrante. Aqui você tem um elemento de volume, um elemento de área do filtro grande. Então, sua produção, o seu Qzinho vai ser pequenininho, que você está produzindo só num pedacinho do filtro. Mas a sua produção por unidade de área, isso mantido, vai ser mantido. Então, o QC do filtro piloto é igual ao QC do filtro industrial. O que é QC? Q sobre A. O QC do filtro folha é igual ao QC do filtro rotativo industrial. Para você ter uma garantia no projeto, é usado um fator de segurança de 20%. Ou seja, você vai achar uma área aqui, que você vai ter o QC do piloto. Geralmente, no industrial, você tem uma produção requerida, você precisa produzir tantos litros por hora de filtrado, portanto, você tem um Q requerido. E você vai achar a área do industrial. Quando você acha a área industrial por essa relação, por dados do filtro folha, recomenda-se que você use um fator de segurança de 20%. Até 20%. Geralmente se usa 20%. Ou seja, a área que você calcular por aqui, você vai comprar uma área 20% maior no seu filtro. Então vamos ver exemplos de projeto usando o filtro folha. Projetar o filtro rotativo industrial a partir de dados obtidos em um filtro folha de laboratório. Essa aqui é a condição da indústria. Ó. A partir daqui que foi montado o ensaio do filtro folha. Vai precisar filtrar suspensão aquosa de carbonato de cálcio numa concentração de 5% em peso. Então, isso aqui eu vou manter no meu experimento no filtro folha. O vácuo é de 600 milímetros de HG. Vou manter isso
no filtro folha. Temperatura de operação 28 graus Celsius, vou manter isso no experimento de filtro folha. Isso aqui é a capacidade que eu preciso para o filtro industrial, 10.000 litros por hora. Isso aqui eu vou usar na hora que eu for projetar o filtro industrial, for calcular a área do filtro industrial. Beleza. Então, sabendo disso aqui, essa informação veio da indústria, eu fui para o laboratório e montei meu experimento no filtro folha. Mesmo ΔP, mesma temperatura. O meu gominho lá, o meu filtrinho, seja um Buchner, seja um chuveirinho, tinha uma área filtrante de 132,5 centímetros quadrados, ou seja, uma área bem pequenininha. É um filtro, um elemento mesmo de área do filtro grande. E aí eu fiz exatamente isso, né? Eu filtrei, medi o tempo de filtração para obter uma torta de 6 milímetros de espessura. Esse tempo foi de 163 segundos. Medi o volume de filtrado que eu coletei nesse tempo. Deu 950 ml, menos de 1 litro. Lavei a torta, gastei 130 segundos com esse volume de lavagem. Sequei a torta, gastei 150 segundos. No final, a torta seca tinha essas características. E tempo de descarga e tempo morto, total 10 segundos. Então, o tempo total do ciclo de filtração, lavagem, secagem e outros tempos, 453 segundos. Então, 453 segundos é o tempo total do ciclo. 453 segundos é 7,6 minutos. O tempo total do ciclo é 1 sobre N. Portanto, N é 1 sobre o tempo do ciclo. Né? Nós já vimos isso, né? Marquinhos, Oi. Pois no não. caso a gente não deveria desconsiderar esses tempos mortos aí, desde que o original mesmo vai ser contínuo, né? O filtro rotativo. Mas no filtro rotativo você não tem tempo morto. Aqui no folha você tem. Mas no filtro rotativo você tem tempo de descarga. Entendi, Certo? mas morto não deveria Morto é desprezar, pro, então? morto é pro folha. Mas o que ele fez? Ele somou todos os tempos e sobrou 10 segundos. Então considerou descarga mais tempos mortos. Né? Uhum. Essa é uma informação que ele está dando aqui. Por quê? Porque isso acontece mesmo na prática. Você vai ter um intervalo entre uma ação e outra no filtro de laboratório. Né? Então ele considerou isso no tempo total. Então é por essas coisinhas, por essas diferenças que eu falei que eu tinha trucado antes, que você usa o tal fator de segurança, entendeu, Rafael? Você não considera exatamente a área que você calculou, você dá uma folguinha, porque tem alguma imprecisão no meio do caminho. Beleza? Beleza. Então, o tempo total, 7,6 minutos, que equivale a 0,13 RPM. Como eu disse para vocês, isso aqui é uma condição industrial, rotação muito baixa nos filtros rotativos. Beleza. Precisamos achar a fração submersa, aquele I que eu falei para vocês. O que é o I? O I pode ser a relação entre o tempo de filtração e o tempo total. A fração do tambor que fica submerso é proporcional ao tempo de filtração, porque só vai filtrar quando ele está submerso. O que está fora são os outros tempos. Então, a fração submersa é a mesma coisa que o tempo de filtração sobre o tempo total. Então, se eu calcular o tempo de filtração sobre o tempo total, eu achei 0,36, ou seja, 36% do tambor vai estar submerso. Isso equivale a um ângulo de imersão, esse ângulo aqui, ó, de 130 graus. O que é 130 graus? 0,36 vezes 360. Ok. Agora eu posso calcular a relação de scale-up. Vou calcular a relação de scale-up do piloto. Eu tenho a produção requerida, 10.000 litros por hora, e aí vou achar a área do industrial. Então vamos lá. Do piloto, quem é o QSI? Vazão. O que é vazão? Volume de filtrado pelo tempo. Qual o tempo? Tempo de filtração ou tempo total? Tempo total, tempo do ciclo. Então, qual o volume de filtrado que eu obtive no meu experimento com o filtro folha? 950 ml. Em qual tempo? O tempo total. Qual é o tempo total? 453 segundos.
Então, isso é o quê? Qual é a área? A área é 132,5 centímetros quadrados. Então, a área é 132,5 centímetros quadrados. Então, aqui, fazendo a continha no CGS, ficou 1,58 vezes 10 a menos 2 centímetro cúbico por segundo, que é o Q, por centímetro quadrado, que é o A. Veja que eu não dividi aqui centímetro cúbico por centímetro quadrado para ficar centímetro, para ficar em unidade de Q sobre A, para separar o Q do A. Porque no final eu vou querer calcular um A, conhecido um Q. Beleza? Mas é a mesma coisa, né? Só forma didática. Aí vou transformar esse centímetro cúbico, centímetro quadrado por segundo, por litro, metro quadrado, hora. Então, eu sei que 1 litro tem 1.000 centímetros cúbicos, eu sei que 1 hora tem 3.600 segundos, eu sei que 1 metro quadrado tem 10 a 4 centímetros quadrados. Beleza, fiz a transformação, cheguei nesse valor, 568,8 litros metro quadrado hora. Esse é o QSI. O QSI é a relação de scale-up. O QSI do industrial é igual ao QSI do piloto. Produção por área. Então, se os QSI são preservados, a área do industrial é a produção do industrial requerida, que é 10 mil litros por hora, pelo QSI que é preservado. 568, a relação de scale-up, que é 568,8. Então, deu uma área requerida do industrial para ter essa produção nessas condições, 17,58 metros quadrados. Isso é a área sem o fator de segurança. Com o fator de segurança de 20% deu 21,1 metro quadrado. Passando para pé quadrado, por que eu estou passando para pé quadrado? Porque o catálogo do fabricante que eu escolhi é em unidade inglesa. Então, passei para pé quadrado. Então, deu 227 pés quadrados. Esse é o filtro que eu preciso. De novo, eu não vou comprar um filtro sob encomenda. Eu vou pegar um filtro que já existe, mais barato. Então, peguei aqui. Ó. Esse aqui é uma amostra de um catálogo de um fabricante chamado Fenck. Aqui, ó, a terceira coluna é a área filtrante total. Qual a área filtrante total aqui mais próximo do nosso? Vamos lembrar quanto é o nosso? 227 pés quadrados. Ó, 227 é maior do que tudo isso aqui, maior do que isso e menor do que isso. Interpolo entre esses dois? Não. Por que que não? Porque isso aqui não é continha, isso aqui é comprar filtro. E aí, eu vou comprar um filtro que já existe, um filtro comercial. Qual o filtro comercial mais indicado para mim? O que vocês acham? Se você fosse um engenheiro que estivesse escolhendo esse filtro, qual que vocês escolheriam? É uma pergunta. 251? 251, Rafael. Por que você escolheu 251, Rafael? Porque tá na margem de segurança aí, né? Ele é maior. Com 251, na prática, eu estou fazendo o quê? Estou calculando um fator de segurança maior do que 20%. Isso tem problema? Não tem. Você vai estar com uma folga maior. Se você precisar aumentar a sua produção de filtrado no futuro, você já tem um filtrinho com uma certa reserva. Você não vai comprar um filtro menor, porque senão não vai te atender. Maior, um pouquinho maior, não tem problema. Muito maior, ficaria muito mais caro. Não vai fazer isso, né? Vou comprar esses aqui de baixo. Esse aqui me atende com uma certa folga. Atende a minha O necessidade, ainda custo tem operacional aumenta muito a área? operacional, não. O investimento, sim. Sei. O investimento, sim. Esse filtro aqui é muito mais caro que esse aqui, né? Que vai mudar com a área é o investimento. Mas aqui, esse aqui é o que me atende, esse aqui não me atende, e os de baixo são muito caros. Certo? Beleza? Beleza. Então, escolhi esse filtro. Qual o filtro que eu escolhi? Agora vamos olhar. Vou encomendar. Chegar para o cara e falar assim, olha, eu quero um filtro de 8 pés de diâmetro. Então, imagina o bichão. 8 pés de diâmetro. Quanto que ele tem? Um pé tem 30,48 centímetros, né? 2 metros e 40 de diâmetro. 10 pés de comprimento. 3 metros de comprimento. Imaginou o tamanho do cara? Ó, a potência para girar o tambor. 1 HP. Por que a potência é tão baixa se é um bichão tão grande? Porque ele gira num RPM muito baixo, né? Lembra que eu falei?
potência para o agitador que homogeneiza a suspensão. Você veja que o agitador que homogeneiza a suspensão no tanque, o motor dele é maior do que a potência do próprio motor que gira o tambor, viu? Que interessante. E aqui, ó, essas dimensões aqui é a dimensão do tanque aonde o tambor fica inserido. Olha, 15 pés e 1 polegada é o quê? O comprimento do tanque. 12 pés e 2 polegadas é a largura do tanque. 11 pés e 1 polegada é a altura do tanque. Desse tanque, aonde o tambor está inserido. Bem, pessoal, até aqui? Tranquilo? Estou perguntando. Tranquilo? Eu tenho uma dúvida. Sim. Existe uma razão, assim, um número específico entre a razão do diâmetro do rolo aí, né, do tambor, Do tambor. com o comprimento dele? Não. Não. Isso aqui, claro, isso aqui, a soma disso aqui vai dar isso aqui, né? Porque aonde que está a área filtrante, Rafael? Na superfície, né? Na superfície, né? Então, qual é a superfície de um cilindro, né? O diâmetro do cilindro e o comprimento desse cilindro vai afetar a superfície. Então, você mexendo com isso aqui, você está mexendo com a área. Então, com essas dimensões aqui, você vai mexendo, vai tendo áreas de faixa diferente para atender, né, as exigências. Você pode ver que aqui, ó, você tem um diâmetro 3 vezes o comprimento, uma área pequenininha. Aqui você já tem ó, um diâmetro exatamente igual ao do comprimento, olha, uma área intermediária. Você vai mexendo nas duas relações, você vai mexendo também na área filtrante, em faixas diferentes, beleza? Beleza. Ok, pessoal. Eu falei uma coisa que a resistência do meio filtrante não pode ser desprezada no filtro rotativo. Não foi isso que eu disse? Por que que não pode? Porque esse filtro é um filtro de torta fininha, 6 milímetros de espessura. O RM não pode ser desprezado. Guarda isso. Uma outra coisa que é interessante também é que você comprou esse filtro aqui que eu acabei de especificar. Esse filtro só pode ser usado nessa condição aqui? Não. Você pode usar ele numa faixa operacional, um guarda-chuva, que não abrange só 10 mil litros por hora de filtrado. Como é que você pode mudar a sua produção de filtrado? Vamos supor que você tem um filtro, você não vai comprar outro, você quer aumentar um pouco a produção de filtrado. Como é que você faz isso com o mesmo filtro? Bom, mexendo nas condições operacionais dele. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês. Olha, isso aqui é um filtro que eu já tinha na indústria. E aqui um histórico de dados de condições operacionais onde ele tinha sido usado. Por exemplo, o filtro, quando ele girava em 0,25 RPM, e o ângulo de imersão dele era de 90 graus, lembra o que é o ângulo de imersão? Esse ângulo aqui. Tá? Ele produziu 450 galões por minuto. Aí, com um andar da carruagem, a indústria foi crescendo, você precisou produzir mais, e aí mudou a condição operacional, olha, aumentou o RPM de 0,25 para 0,5, mantendo o ângulo de imersão, a produção já subiu para 550 galões por minuto. Isso você tinha de histórico. E aí você fica na dúvida, eu preciso aumentar a produção. Qual a produção que eu teria com esse mesmo filtro se eu afundar mais esse bichão dentro do tanque? Eu tenho um tanque que me permite isso, né? As dimensões dele me permite isso. O ângulo de imersão passar para 120 graus em vez de 90. E vou aumentar um pouquinho mais o RPM. Vou passar para 0,6 RPM. Qual seria a produção que eu obteria nesse filtro? Será que eu preciso fazer um experimento para achar essa produção? Ou posso calcular essa produção para ver se ela me atende? Se ela não me atende, eu escolho outra condição operacional.
Será que eu preciso parar o processo, mudar as condições para ter uma resposta, ou posso ter uma resposta predita pela equação fundamental? Eu posso ter uma resposta predita pela equação fundamental. Lembra, a equação fundamental me ajuda a projetar e me ajuda a estudar o desempenho do filtro, dos filtros, qualquer um deles. Então vamos fazer aquilo que a gente já fez. Ó. Vamos transformar a equação fundamental integrada com as variáveis do filtro rotativo. T, lembra, é I sobre N. V é Q sobre N. Então vou substituir T por I sobre N, V por Q sobre N na equação fundamental. E vou colocar tudo que é constante que não mudou nas condições operacionais. Veja bem, é a mesma suspensão, com o mesmo ΔP, o mesmo filtro, eu só estou mudando algumas condições operacionais. Então vamos deixar o que é constante. O que é constante? Ó, viscosidade é constante, porque é o mesmo filtro. Resistividade da torta é constante, é o mesmo fluido, desculpa. Resistividade da torta é constante, porque a mesma queda de pressão e a mesma suspensão. Densidade do fluido é a mesma, concentração do fluido é a mesma, o mesmo filtro, o mesmo ΔP. Então, olha só, tudo que é constante, eu deixei em parâmetros só. A resistência do meio filtrante é a mesma, porque é o mesmo meio filtrante. E eu não posso desprezá-la, lembra, né? Então, olha só, tudo que não muda na mudança das condições operacionais, eu deixei dentro de um parâmetro que eu chamei de gama e delta. O que é o gama? Gama é aqui, ó. Mi, A, delta P, alfa, rho, C, sobre 2A2. O que é o delta? Mi, Rm, A, delta P. O que muda? T sobre V e V. Mas o que é o T? I sobre Q. I sobre N. O que é o V? Q sobre N. Então, T sobre V e I sobre Q. E o V? Q sobre N. Então, deixei nas coisas que são variáveis, de acordo com as condições operacionais, os duas históricas e a que eu quero prever, e deixei as constantes. Olha só, eu tenho dois conjuntos de dados e duas incógnitas, gama e delta. Usando esses dois conjuntos de dados, eu posso achar o valor de gama e delta. Então, situação 1, primeiro conjunto de dados. Quem é o I? I é a fração submersa, ângulo de imersão sobre 360, 90 por 360. Quem é o Q? 450. Q, 450. Quem é o RPM? 0,25. Segundo conjunto de dados. Quem é o I? Ângulo de imersão por 360, 90 por 360. Quem é o Q? 550. Quem é o Q? 550. Quem é o N? 0,5 RPM. Então, olha, com esses dois conjuntos de dados, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Achei os dois parâmetros, gama e delta. Você veja que eu nem botei unidade aqui. Por que eu não botei unidade? Porque eu vou continuar usando ângulo em grau e rotação em RPM. Portanto, eu vou achar o Q na mesma unidade, em galões por minuto. Que é o que eu queria, a produção de filtrado. Então, o que eu vou fazer? Substituo aqui, gama e delta aqui. E agora, eu vou calcular o Q para o novo I, que é 120 por 360, e o novo N, que é 0,6 RPMs. Então, I, N, eu tenho os parâmetros que são constantes, acho que 712 galões por minuto de filtrado. Vejam a conta. Ah, isso tá bom para mim? Não, eu quero um pouquinho mais ainda? Conta. Aí eu já vou acertar a condição operacional de acordo com a produção que eu desejo, para o mesmo filtro. E, viu, Rafael, você tendo aquelas folguinhas de área, né? Até permite você variar mais ainda, ter um guarda-chuva ainda maior da variação das condições operacionais. Faz sentido. Ok? Para terminar a aula, eu disse que não podia desprezar a resistência do meio filtrante. Vou provar que no filtro rotativo não dá para fazer isso. Eu vou pegar esse mesmo exercício que eu fiz e vou desprezar.
E vou calcular desprezando. Se for desprezível, tem que dar quanto o resultado? Se eu tiver errado, ou seja, se for desprezível o RM, tem que dar quanto o resultado de quê? 712. 712. Se der diferente de 712, é porque eu estou certo. Não é desprezível. Fechado? Entendeu a lógica? Como é que eu quero provar para vocês? Estou perguntando. Ficou claro? Sim. Vamos lá, então. Vou desprezar RM. Desprezando RM, de 2 parâmetros vira quanto? Um só, né? Ó, desprezei RM, esse delta aqui vai sumir. A equação fundamental vira o quê? I sobre Q é igual a gama Q sobre N. Fechado? Como eu tenho um parâmetro só, eu não preciso dos dois conjuntos de dados. Basta um conjunto de dados para achar esse parâmetro. Basta esse ou esse. Tá bom? Então vamos lá. Ó, desprezei RM, então isso aqui some, vira isso. Que ao quadrado é n vezes i sobre delta. Que é raiz de n vezes i sobre delta. Ó, Q2 e 1. Quem é o 2? O 2 é a condição que eu quero. Qual é a condição que eu quero? Essa aqui, né? 120 e 0,6 RPM. Qual é o Q nessa condição? Quem é 1? A condição que eu tenho do histórico. Aí eu preciso só de um conjunto de dados. Posso usar esse ou esse. Mas se o RM for desprezível, tanto faz eu usar um ou outro. Se não for, se eu usar conjunto de dados diferentes, dá resultado diferente, se vai dar diferente de 712 que deveria dar, se não fosse. Então vamos fazer isso. Ó, condição 2 é que eu quero. Qual que eu quero? N e I. N é 120 por 360. Desculpa, I é 120 por 360 e N é 0,6 RPM. Condição 1 é um desses dois aqui, ou esse ou esse. Se eu usar o primeiro conjunto de dados como condição 1, eu vou achar o Q2 805. Se eu usar o segundo conjunto de dados como a condição 1, eu vou achar o Q2 696. Viu? Diferente entre si e diferente do 712. Conclusão? Conclusão? Não pode desprezar a resistência. Não posso desprezar a resistência do meu filtrante para o filtro rotativo como eu fiz para o filtro prensa. Por quê? Porque o filtro rotativo é um filtro de torta fina. E isso aqui é a massa da torta, ρVC. E isso aqui não é muito grande no filtro rotativo, em cada ciclo. Portanto, isso aqui não é muito maior do que isso aqui. Ok? Para terminar a aula, um pouquinho antes de entrar na aula com vocês, eu peguei aqui busquei um videozinho, bem simplesinho, mas só para mostrar assim, o filtro operando nos seus estágios. Filtração, lavagem, secagem e retirada da torta. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Só uma dúvida em relação a, por exemplo,
Esses filtros aí, a gente vai usar eles só quando a partícula for pequena demais para coletar num hidrociclone? Não, são funções diferentes. A hidrociclonagem é diferente da filtração, ô Rafael. Vamos lá. Vamos pegar uma indústria como exemplo para você se localizar. Se a gente ficar falando de geral demais, fica difícil você entender a diferença das funções. Vamos lá. Vamos pegar uma indústria mineral, tá bom? Certo. Onde que você usa hidrociclone na indústria mineral? Você usa, por exemplo, para retirar finos. Os finos são danosos, a operação de deslamagem, né? Os finos são danosos para a flotação, que é uma etapa importante de concentração mineral. Quando eu falo concentração, é mineral de interesse em relação à ganga, os outros que você não quer, tá? Você tem que tirar fino, porque fino atrapalha essa concentração. Você vai tirar fino como? Em hidrociclones. E quando você opera em hidrociclone, ele opera diluído. Tem problema dele operar diluído? Não. Por quê? O seu objetivo é o quê? Tirar os finos, certo? Aí Certo. do hidrociclone ele vai para flotação, concentrou, vai os outros estágios de concentração. No final você tem o seu produto sólido misturado com líquido. Mas já o seu minério concentrado, quando eu falo concentrado, não é em relação à água, em relação às outras impurezas minerais, certo? Então, se ele entrou, por exemplo, vamos pegar um exemplo da CBMM, ele sai da mina com 3% aqui de Araxá, de catalão 1,9%. 3% de nióbio, de pentóxido de nióbio, 97% é impureza. É o que sai, é o que ele pega lá na mina. O produto final dele pode ser até de 99% de nióbio. Depois de todas as etapas. Mas depois de todas as etapas, ele ainda tem uma suspensão sólido líquido. Ele tem um minério já rico, né, no teor que ele quer, mas com água. Então ele precisa desaguar, porque ele não vai vender uma suspensão, ele vai vender um produto sólido. Certo, Rafael? Então ele precisa retirar essa Certo. água para vender o produto. Essa retirada de água é feita em estágios, né? O primeiro estágio de se retirar água é a operação que a gente vai ver na próxima aula, chama sedimentação. A suspensão está diluída com muita água, você em sedimentadores você concentra ela, chamada operação de espessamento. Concentra a concentração sólido líquido. Ela entra diluída e sai mais concentrada por sedimentação gravitacional. Só que ela sai concentrada, mas ainda com água, com bastante água. Menos que antes, mas com bastante água ainda. Aí você tem que retirar mais água. Como é que você retira mais água? Filtrando. Então, entrou uma suspensão e saiu uma torta com o seu produto. O seu produto nobre, o sólido, está na torta. Está totalmente seca? Não, está muito mais seca do que antes. Mas não está totalmente seca. Aí, o último estágio para retirada da água é a secagem. Aí é térmico. Aí você evapora a água que está nessa torta de filtração. Aí você tem um produto sólido. Você não usa hidrociclone para retirar toda a água, ou a maioria da água, como você faz num filtro. Você não consegue fazer isso em hidrociclone. Você consegue até substituir a etapa da sedimentação. Você fazer um espessamento. Você entrar com a suspensão diluída e sair com a suspensão concentrada. Mas nunca o equivalente a uma filtração. Você não consegue retirar a água nesse nível que a filtração tira. Em hidrociclones e nem em sedimentação. Não sei se eu te respondi a pergunta. Sim, perfeito. Beleza. Então, pessoal, olha, eu vou parar a gravação aqui.